Alô, amigos do futebol, estamos chegando com o nosso Tocando a Bola de hoje. Alô, você que está no nosso canal no youtube.com/98FM Natal, você que nos acompanha também pelo Instagram. Vamos falar de futebol nessa nova roupagem do Tocando a Bola. Tá certo? Vamos até 20 horas, diariamente de segunda a sexta, das 19h30 até 20 horas. Você acompanha os principais movimentos, não é? A principal movimentação do futebol do RN e o que está acontecendo em nível de CBF. Afinal de contas, ninguém sabe ainda ao certo como é que vai ficar o calendário do futebol brasileiro. O que se sabe é da reunião que aconteceu ontem, uma videoconferência entre o presidente da CBF, Rogério Caboclo, e os dirigentes dos clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Porque esses clubes, eles foram reivindicar também à CBF um auxílio financeiro, a exemplo do que aconteceu com os clubes das séries C e D, além das equipes das séries A1 e A2 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. E nesta reunião que aconteceu, nessa videoconferência que aconteceu entre o presidente Rogério Caboclo e os dirigentes dos clubes das séries A e B, o que ficou claro na fala do presidente da Confederação Brasileira de Futebol é que a CBF, ela pretende sim concluir os campeonatos estaduais. O que não foi possível e não é possível, evidentemente, à CBF e tampouco às federações, é que seja estabelecida uma data. Alguns dirigentes, eles avaliaram antes e durante a videoconferência a possibilidade de jogos com portões fechados, como vai fazer, por exemplo, a Conmebol. A Conmebol já definiu que em algumas competições chanceladas por ela, os jogos serão sem a presença de público. Este aspecto de jogos de portões fechados em nível de campeonatos estaduais foi descartada pelo presidente Rogério Caboclo, deixando, no entanto, facultado às federações que deliberem a este respeito. Mas tão logo o Ministério da Saúde dê o sinal verde para que os jogos sejam retomados. Então, não existe ainda uma data em relação a isso. Cobraram os dirigentes das séries A e B e que foram representados pelo André Sanches, presidente do Corinthians, dirigente do Corinthians, que a CBF alterasse o sistema, que a CBF não alterasse o sistema de disputa do Campeonato Brasileiro. Nas duas divisões A e B, a competição é disputada em jogos de ida e volta, num total de 38 jogos. A CBF, ela já admite uma alteração no sistema de disputa das duas principais divisões do futebol brasileiro. E aí, o André Sanches, ele avaliou, discutiu com o Rogério Caboclo, abriu a possibilidade, talvez, de que os jogos eles fossem realizados, o brasileiro, em outro sistema de disputa. A CBF, ela não admite essa possibilidade da mudança de fórmula do campeonato pela questão da televisão, e os jogos serão então disputados em 38, as competições serão disputadas em 38 jogos. Aí o que me preocupa, e deve preocupar também o ouvinte da 98, que acompanha futebol, é a questão das datas, não é? Porque para fazer o Campeonato Brasileiro nos 38 jogos, o calendário da CBF estabelecia o início das competições no mês de maio. E dificilmente nós teremos o início das competições no mês de maio. É um quebra-cabeças aí para a CBF. A gente vai falar mais a respeito deste assunto ao longo do nosso programa de hoje. Tá certo? E lembrando a você que Cachaça 51 é sempre uma boa ideia, um brinde a você, beba com moderação, faça mais pausas, vá curtir a vida com Cachaça 51. E no âmbito do futebol aqui do RN, quais são as novidades que se tem com relação ao futebol potiguar? Novidades, a renúncia ontem do presidente do ABC, Fernando Suassuna, e hoje pela manhã
eu conversei com Bira Marques, que é o vice-presidente do ABC e o primeiro na cadeia sucessória do presidente Suassuna, que alegou toda a renúncia, ela vem sempre com uma alegação que eu diria oficial, mas nem sempre a verdadeira, já que a renúncia ela é uma questão de fórum íntimo. E o presidente Suassuna alegou que faz parte do grupo de risco, não é, de contágio aí do coronavírus, da Covid-19, e por essa razão ele acabou pedindo o afastamento, pedindo a renúncia. Só ele, Suassuna, é que poderá dizer se efetivamente as razões pelas quais ele tomou a medida mais radical de um dirigente, que é a renúncia para o cargo em que ele foi eleito, tá certo? Então isso ainda não se tem, só mesmo Suassuna, quando quiser e se achar necessário, é que vai poder tomar uma posição em relação aí a essa questão. Mas eu conversei com Bira Marques hoje pela manhã e ele iria ter, não teve ainda, uma reunião com Fernando Suassuna para que o Bira possa tomar pé da situação do ABC, que não é nada boa. Todo mundo já sabe que o ABC tem aí a questão das dívidas trabalhistas, a necessidade urgente, urgentíssima da venda de patrimônio. Ou o ABC vende parte do patrimônio que ele tem, ou o ABC não vai conseguir dar a volta por cima aí nesta situação financeira e aí com reflexos, evidentemente, que até no futebol. É uma situação diferente da situação do América, que em dívidas trabalhistas tem 250 mil de dívidas. Que no cenário e na realidade do futebol, convenhamos, é uma dívida muito pequena. Se a gente comparar, por exemplo, com o ABC, que passa de 30 milhões de reais. Só o Gilmar, aquele ex-atacante, teve a dívida dele recalculada recentemente, 1,5 milhão de reais, 6 vezes mais do que tem o América na Justiça Trabalhista. E o presidente do América, Leonardo Bezerra, participou de uma teleaudiência ontem na Justiça Federal, onde ele foi pedir a liberação dos recursos da Time Mania e também questionar a Caixa Econômica Federal em relação a um desconto que foi feito de uma maneira duplicada. A Caixa descontou 2 vezes o valor de 45 mil reais do América. O América conseguiu, na reunião de ontem, na teleaudiência de ontem, na Justiça Federal, a liberação de uma certidão, não é, que vai garantir aí o repasse da Time Mania. É isso mesmo, presidente Leonardo Bezerra, aqui no Tocando a Bola. Boa noite. Boa noite, Marcos. Realmente, nesse momento aí de paralisação do nosso futebol, eu acho que é hora da gente, com mais calma, sentar e resolver de vez por todas, enfrentar todos os nossos problemas que tínhamos aí, certo? Que o América tinha, mesmo sendo de gestões anteriores, é do América. O problema do América então a gente tem que encarar de frente para isso não virar uma bola de neve. Fizemos, na manhã de ontem, uma audiência conjunta com Caixa Econômica Federal, Justiça Federal, representado pelo juiz Dr. Marco Bruno, Justiça Trabalhista, representado pelo Dr. Michael, nosso jurídico, Diogo, o Pignatário, o Dr. Diego e eu, né? Então, nesse momento, nós queríamos pagar todo o nosso FGTS. A FGTS que a América deixou de recolher há alguns anos. Então, verificamos que dentro do FGTS cobrado existiam alguns valores que tinham pago de duplicidade. Valores esses que, de acordos trabalhistas, certo? Que na sentença do juiz, o juiz já recolhe o FGTS ali. O América já pagou direto na justiça. E a Caixa não queria reconhecer esses débitos como pagos. Então tivemos que ir à Justiça Federal. Ontem o doutor Marcos Bruno ficou de analisar o caso, tinha chegado para ele naquela manhã, certo? Ele de imediato liberou a nossa certidão para que possamos receber o dinheiro da Time Mania, pois o acordo trabalhista que antes
necessitava que a time mania ficasse retida na Justiça do Trabalho para pagamentos das dívidas. Hoje a nossa conta, o valor da time mania ultrapassa em muito a prestação. Então nós estávamos pagando adiantado as prestações porque o valor era superior à parcela. Mas como nesse momento nós precisamos de novos recursos, porque alguns patrocinadores desistiram, nós não estamos tendo jogos para ter renda com os jogos e outras perdas de receitas a mais. Então, o Dr. Michel foi sensível nessa situação, viu que realmente nós tínhamos razão. E hoje de manhã vamos sentar para fazer uma composição com ele para chegar aí a uma medida de darmos outra forma de garantia para ele, ou algum lugar, principalmente da academia, algum outro contrato que nós tenhamos, no valor menor, para que possamos liberar nossa time mania e também assim começamos a pagar o FGTS que está aí atrasado, mas que vamos fazer um parcelamento e honrar com ele. Tá aí, presidente Leonardo Bezerra, falando a respeito dessa videoconferência, dessa audiência, teleaudiência que ele teve na Justiça Federal. E já o presidente vai falar com relação ao futebol, porque o América renovou o contrato com o meia atacante Dione. E vejam só como são as coisas no futebol. Estão lembrados o Luiz Fernando, que veio do Cruzeiro de Minas Gerais, jogou muito pouco, acho que um jogo apenas, não mais do que um jogo, o Luiz Fernando. E ele não quis renovar o contrato com a América porque disse que nos planos dele, Luiz Fernando, não consta absolutamente jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. E aí a declaração não caiu muito bem, ela não foi muito bem digerida, tanto pelo presidente Leonardo Bezerra, quanto pela torcida do América. Mas daqui a pouco o presidente fala com relação ao futebol. Ontem nós tivemos aqui no Tocando a Bola o presidente da FNF, José Vanildo. Ele falou a respeito do aporte financeiro da CBF para os clubes que disputam a Série D. ABC foi rebaixado ano passado, América, 4ª temporada na Série D, o Globo rebaixado na temporada passada e o Potiguar de Mossoró é o único dos 4 que comemora o fato de estar na última divisão do futebol brasileiro, porque o Potiguar não disputaria absolutamente nada, terá aí a Série D. Então, cada um dos clubes recebeu R$120 mil. É um socorro emergencial da CBF que já admite, a depender da sequência de paralisação, um novo socorro para os clubes. E aí, evidentemente que ela socorre 4, ficam mais 4 aqui que não disputam nada em nível de campeonato brasileiro, chupando o dedo, numa crise danada. E aí o Movimento Nacional de Clubes, que congrega algo em torno de 200 times de futebol, 200 clubes de futebol que jogam apenas campeonatos estaduais, ele já enviou este movimento, já enviou um documento à CBF pedindo socorro. Porque se o ouvinte da 98 computar que nós temos 634 times de futebol no Brasil, times, clubes profissionais, mas apenas, prestem atenção, apenas 68, façam as contas aí comigo, 68 disputam, 634, 68 disputam a 4ª divisão, 20 disputam a 3ª divisão, 68 com 20, 88. 20 disputam a 2ª divisão, são 108. E mais 20 disputam a 1ª divisão, são 128 clubes, de um universo de 634 clubes de futebol profissional no Brasil. E o restante, então, desses clubes, representado pelo Movimento Nacional de Clubes, está pedindo socorro financeiro também à Confederação Brasileira de Futebol. Já é o segundo documento que o Movimento Nacional encaminha para a CBF,
pede socorro porque os caras não aguentam mais, estão sufocados, não é? Esses clubes, esses 634 clubes, eles jogam 3 meses, não mais do que isso. Tem campeonato estadual que não dura nem 3 meses, que tem uma duração muito menor do que este período. E se a gente computar também que deste universo de 634 clubes, cada um tenha, no mínimo, um elenco pequeno, mas no mínimo 20 jogadores, imaginem o universo de profissionais que ficam desempregados. Nem todos conseguem contratos ao término dos campeonatos estaduais. Nem todos conseguem se empregar ao término de um campeonato estadual. Por exemplo, de Rondônia, não vamos nem longe, vamos pegar aqui mesmo. São 8 clubes. Nem todos os jogadores que jogam pelo Açu, pelo Santa Cruz, pelo Globo, pelo Palmeiras do Agreste, conseguem empregos ao final do campeonato estadual. Então o problema social aí com a paralisação do futebol, ele é efetivamente muito grande, muito sério e muito preocupante. Faça mais pausas e vá curtir a vida. Com Cachaça 51 é sempre uma boa ideia. Um brinde a você, beba com moderação. A gente dá um tempo aqui no nosso Tocando a Bola. Já já eu volto ouvindo a segunda parte da entrevista do presidente Leonardo Bezerra, quando ele fala efetivamente das ações que o América está tomando no futebol. Segura aí, daqui a pouquinho eu tô de volta. Estamos de volta com o nosso Tocando a Bola, uma nova roupagem, não é? Um pouco mais enxuto o programa, mas com as informações aí, com tudo que acontece no nosso futebol. Presidente José Vanildo ontem, aqui mesmo no Tocando a Bola, ele disse que ele se sente angustiado tanto quanto os dirigentes de clubes com os quais ele tem mantido conversações, tem mantido reuniões, aí no sentido de uma definição. O que eu falei no primeiro bloco aqui do programa, de que a CBF, ela tem a decisão, ela já definiu que os campeonatos estaduais serão concluídos, mas o grande problema, a grande indefinição é a data. Quando? Ninguém sabe quando, ninguém sabe de que maneira. Quando é que nós voltaremos à normalidade? Quando é que a pandemia do coronavírus, que provoca aí a Covid-19, que está trazendo pânico ao mundo inteiro, ela será solucionada? Ninguém tem essa resposta. Não tem a CBF, consequentemente não tem a FNF, não tem a Federação Paraibana, ninguém sabe absolutamente nada em relação a essa questão. E isso acaba criando uma aflição muito grande nos dirigentes de clubes, nos jogadores que estão num período de férias que vai até agora o dia 20, não é? No próximo dia 20, encerra aquele período de férias que foi dado pelos clubes, e os jogadores eles voltam às atividades físicas. Mas será que voltam? Aí depende também de decreto de cada estado. Se prorrogar o decreto, se for prorrogado o decreto aqui no estado, dificilmente os clubes voltarão às atividades. E como é que se dará o retorno, a retomada do campeonato estadual? Quando a gente sabe que, por exemplo, Potiguar de Mossoró já dispensou todo mundo, o Açu já dispensou todo mundo, Palmeiras de Goianinha tem os jogadores da base. A federação terá, no meu entendimento, que fazer aí uma engenharia em relação ao BID. A CBF terá que fazer uma engenharia em relação ao BID. O Sindicato dos Atletas terá que fazer uma engenharia no tocante à durabilidade de contratos, porque para alguns times faltam 2 jogos, 3 jogos para outro, 2 para um, 4 para outros. Como é que o cara vai contratar novamente um time de futebol, não é? Mas se a CBF já definiu ontem, na avaliação do que foi dito pelo presidente Rogério Caboclo, que os campeonatos estaduais eles serão concluídos, evidentemente que este será o entendimento também das federações. Não há o que fazer. As federações terão obrigatoriamente, não é verdade, que acompanhar aí a orientação da Confederação Brasileira de Futebol. E isso preocupa. No caso específico do ABC, que ganhou
o primeiro turno do campeonato estadual, que estava, quando parou a competição, talvez por 2 empates, uma vitória e um empate, de conquistar o segundo turno, o prejuízo é muito grande. Se você observar que o time do ABC vinha numa crescente no aspecto físico e tático, vai sofrer muito, vai retomar, terá que fazer uma mini pré-temporada. Cai o condicionamento físico, mesmo que os atletas estejam se cuidando, mesmo que os atletas estejam em uma situação de controle profissional. E cai, evidentemente, que o rendimento tático, ele vai ter que começar praticamente do zero. O América é uma situação diferente da situação do ABC, por uma razão muito simples. O América começou com Vaguinho Dias. Quando o Roberto Fernandes assumiu, o time do América vinha num momento físico muito ruim. Quando o América conseguiu engrenar um crescimento físico e o Roberto estava dando um condicionamento, estava dando uma visibilidade, um crescimento tático, parou tudo. Então, sinceramente, é muito difícil a gente avaliar quem é que teve mais prejuízos, está tendo com essa paralisação. O ABC, que vinha no topo e havia estabilizado fisicamente e taticamente, ou o América, que vinha crescendo física e estava buscando um condicionamento tático, não é? As duas equipes se quebram nesse sentido. Outra questão a ser avaliada: dificilmente o ABC vai conseguir segurar o elenco que estava jogando o campeonato estadual e a Copa do Nordeste. A crise financeira no ABC, ela é de tal magnitude que não serão os jogadores, não vai ser fácil, não é? Melhor dizendo, para a diretoria segurar esses atletas. Porque Paulo Sérgio, João Paulo, Jailson, Valderrama, Vinícius Leandro, goleiro Rafael, o Cedric, quem mais? São jogadores que, mesmo que digam, olha, eu quero ficar no ABC, mas eles são profissionais e são jogadores que têm aí, no mínimo, espaço em uma Série C de Campeonato Brasileiro. A impressão que eu tenho é que, sendo retomado o calendário, e mais do que isso, para o Campeonato Brasileiro, o ABC dificilmente mantém o mesmo elenco. Ele deve ter uma quebra aí, na minha avaliação, posso estar enganado, de algo em torno de 50%, 60% do elenco que vinha jogando aí o campeonato estadual e que estava classificado, praticamente classificado, para a segunda fase da Copa do Nordeste. E a comissão técnica será mantida? O desafio do novo presidente do ABC é equacionar as questões financeiras. E as questões financeiras, elas passam aí pelo pagamento de salários, pela renovação de contratos, não é? Pelo cumprimento de acordos que não serão possíveis se o novo presidente do ABC, o Bira Marques, não conseguir convencer o Conselho Deliberativo da necessidade, da obrigatoriedade da venda de parte do patrimônio do ABC. Todo mundo, à exceção de um pequeno grupo de conselheiros, tem exatamente essa dimensão. Ou o ABC vende parte do patrimônio, ou o ABC corre o risco de perder o patrimônio para a Justiça do Trabalho, a questão de leilões. Situação diferente da situação, eu repito, vivida pelo América. Há pouco tempo, no bloco anterior, o presidente Leonardo Bezerra falou da teleaudiência que ele teve na Justiça Federal. E agora, o presidente do América, Leonardo Bezerra, fala da dificuldade, da movimentação, da dificuldade para a movimentação, para ações no tocante ao futebol. Como é que o América está fazendo, presidente, no tocante a essa questão aí do futebol? Em relação ao futebol, Marcos, eu acho que a contratação do Fabiano mostra que a gente não está dormindo, né? Não está parado.
Temos que fazer um planejamento de maneira bem equilibrada e responsável. E vai acontecer casos como esse do Luiz Fernando, que vão sair insatisfeitos aí, porque não foram nem procurados para renovar, certo? Já tinha contrato encerrando agora de empréstimo, no da América realmente só pagava a moradia dele. Mas isso é normal no futebol, ninguém fica insatisfeito quando não está nos planos. Mas a dificuldade maior talvez seja até devido à logística, né? Temos alguns contatos feitos, alguns jogadores apalavrados, mas a maioria desses atletas eles têm contrato com outros clubes. E aí eu não posso trazer um cara, seria irresponsabilidade minha perante o América, trazer alguém que está empregado lá recebendo, fazer ele rescindir para ele vir receber pelo América e não poder nem chegar em Natal porque não há voo. Certo? Se chegasse a Natal, ia fazer o quê? Ficar olhando para o Morro do Careca? Porque nem na praia ele pode ir, não pode treinar. Então, no momento, a gente não pode fazer nada. Não pode contratar, certo? Rescindir, a gente não vai nesse momento, até porque o atleta que for rescindir vai ficar desempregado, não vai aceitar nenhum acordo, acabará indo para a Justiça do Trabalho e o débito vai ser muito maior lá na frente. Então, assegurar, fazer as coisas com parcimônia, com inteligência, e esperar esse momento passar. O dinheiro da CBF realmente foi importante, mas aqui eu levanto uma polêmica, certo? Na Série A, por exemplo, o Flamengo não recebeu a mesma cota do Bragantino. Eu não quero me comparar nunca ao Flamengo, mas será que na Série D o América teria que receber a mesma cota, sei lá, de um time semi-amador do Amapá, Roraima, Acre, que vai para uma competição só para dizer que foi? Entendeu? Tínhamos aí clubes já desistindo da Série D. Aí, quer dizer que agora com esses 120 mil reais eles vão resolver a vida dele? 120 mil reais, eles vão pagar todas as folhas? Às vezes esse dinheiro vai sobrar muito mais para quem está à frente, se não for uma pessoa honesta, né? Então eu acho que as cotas deveriam ter sido feitas de uma forma que você fosse passando e recebendo mais. Não sei se ainda é planejamento da CBF. Mas eu não gostei tanto, não. Claro que eu gostei de ter recebido dinheiro, é melhor do que nada. Mas eu acho que deveria ter sido de uma forma mais justa, premiando quem investe mais. Ela disse que fez uma média de salário, mas se você pegar uma média de salário, um que paga 10 um outro que paga 1.000, a média vai dar de 11 dividido por 2, 5,5. Então o que paga 10 perdeu 4,5, o que paga 1.000 ganhou 4,500, né? Então vamos devagar, porque a gente não pode fazer isso dentro do futebol, numa distância tão grande entre folhas, entre realidades. E em relação ao futebol, seguindo, ver o que é que o Covid nos deixa reservado, que Deus nos ajude, que possamos voltar a todos os nossos setores o mais rápido possível. Tá certo, valeu presente. Muito obrigado aí pela atenção com o nosso Tocando a Bola. Renovou com o Dione, uma boa renovação para o técnico Roberto Fernandes. Eu vi um vídeo ontem do Wallace Pernambucano, treinando na praia, com o Rogério Jutsi, o preparador físico do América, e tá fininho ali o Wallace Pernambucano. Ele estava pesadão, não é? Então teve que readquirir um melhor condicionamento físico. É um jogador importante. O América contratou o Fabiano Melo, que é o executivo de futebol. Me dizia o presidente, disse há pouco, o presidente Leonardo Bezerra, não tem como contratar ninguém. Imagine que o América consiga contratar um jogador do interior de São Paulo. Não tem voo para o cara chegar de São Paulo em Natal, em razão desta pandemia. E se o cara chegar em Natal, vai ficar fazendo o quê? Confinado em Ponta Negra, às custas do América? Não. Então ele fica em casa, na casa dele, na cidade dele, e o futebol dessa maneira está totalmente parado, o que é uma situação realmente muito crítica, o que é uma situação realmente muito complicada em relação a toda esta temática envolvendo o futebol. Um outro aspecto que eu considero preocupante, não é?
no tocante ao futebol é a questão da arbitragem também. Os caras, eles não têm mais, receberam um socorro emergencial da CBF e também da FNF, mas por quanto tempo aguentarão? Se a gente imaginar, por exemplo, que a grande maioria deles vive do futebol, não é? Não tem assim uma outra atividade que não seja o futebol, não é? Então, é um cenário que é muito preocupante, é um cenário que efetivamente preocupa muito nesse aspecto aí, não é? Para superar todas essas dificuldades. Mas é uma coisa assim que a gente tem que tentar encontrar um meio termo. Portões fechados seria uma possibilidade, mas depende até das autoridades, ou principalmente das autoridades da saúde pública, não é? Os clubes à beira da falência serão socorridos até quando pela CBF? A CBF já há muito tempo que ela não abria a mão como ela abriu dessa vez, não é? Mas ainda não é o ideal, não é uma definição imediata, tá certo? Você acompanhando aqui o nosso Tocando a Bola, deixa eu lembrar aqui um outro assunto. A trajetória de um dos melhores goleiros do futebol sul-americano nos anos 60 ganhou uma biografia. No livro El Arquero de las Américas, o jornalista, nosso companheiro aqui da 98, Dionísio Olteda, conta a história do goleiro paraguaio Juan Pérez, consagrado na academia do Palmeiras e pioneiro no Brasil no treinamento de goleiros. A obra está disponível para baixar de forma gratuita no site do G1. Juan Miguel Pérez foi um dos primeiros goleiros paraguaios a fazer sucesso no futebol brasileiro. Pérez não brilhou numa época qualquer. Para que o ouvinte da 98 tenha uma ideia, ele gravou o seu nome no Palmeiras na segunda metade dos anos 60, ao lado de ícones como Ademir da Guia, Tupanzinho, César Maluco, Djalma Santos e Valdir Moraes. Então, vale a pena esse novo trabalho do nosso companheiro Dionísio Olteda, não é? A biografia do Juan Pérez, tá certo? Goleiraço da década de 60, os mais antigos e aqueles que buscam a história do futebol, evidentemente, conhecem a história e a trajetória do Juan Pérez. Tá bom, minha gente? Vamos chegando ao final do nosso Tocando a Bola desta quarta-feira. Hoje tivemos aqui a presença do presidente do América, Leonardo Bezerra. A gente volta amanhã, lembrando, 19h30, você fica ligado comigo e as novidades do futebol e sempre a participação de um convidado aqui no nosso Tocando a Bola, que pela questão do distanciamento tem que ser remoto. Não posso gostaria muito de ter o convidado aqui no estúdio, mas é uma questão aí que nós temos que respeitar, tá bom? Minha gente, fim de jogo, fim de papo. Até amanhã. Valeu.